eu não via um consultório ou uma empresa médica, né, acessível para mim. Em São Paulo, tinha uma vida que a maioria dos colegas tem, que trabalhava em vários hospitais, dava muito plantão, ganhava bem menos do que pensa-se que ganha, né? Quando a gente foi para lá fazer a clínica, a gente não tinha recurso, a gente pegou um empréstimo para fazer essa clínica, R$1 milhão. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Franquia Cast. Um prazer estar com vocês novamente. Estou aqui com a Camila Kiel, a CEO da Vascularte, que é a mais completa rede de franquias para tratamento de varizes do Brasil. Seja muito bem-vinda, Camila. Um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no Franquia Cast e compartilhar um pouquinho da minha trajetória de médica, CEO. O que aconteceu? Vamos conversar sobre isso hoje. Vamos lá, Camila. Camila, eu queria começar justamente falando sobre isso. A gente vê que o mercado de saúde está crescendo cada vez mais médicos se formando no Brasil, e tem uma parcela desses médicos querendo virar empresários, virando empresários, mas para alguns isso é algo também ainda muito distante. Queria entender se você, quando fez medicina, quando você entrou nesse mercado, você já pensava em ser empresária, se já era um plano seu, se a vida foi te levando para esse caminho. Conta um pouco da tua história para o pessoal conhecer. Beleza, não era meu plano. Quando eu fiz medicina, eu nem tinha ideia de ter consultório, né? Eu não sabia o que acontecia depois da formação. Tinha uma vaga ideia e pensando muito em trabalhar em hospital ainda. Sim. As especialidades que eu queria fazer logo no início da carreira era oncologia, eram outras áreas, nada a ver com o que eu faço hoje. E depois da minha formação médica, eu entrei na residência, fiz cirurgia geral, fiz cirurgia vascular, comecei a entender um pouco mais que existia consultório, que existia hospital, que existia várias formas de trabalhar dentro dessa especialidade, né? Mas ainda assim, eu não via um consultório ou uma empresa médica, né, acessível para mim. Quando eu comecei a namorar o meu marido atual, né, meu marido de hoje, o único, inclusive, o primeiro e único vai ser, ele é cirurgião plástico. Então, para ele, né, para cirurgia plástica, é muito comum ter consultório. Então, eles já fazem residência sabendo que eles vão ter clínica. Sim. Então, o mundo do empreendedorismo para eles é muito mais claro. E foi ele meu primeiro insight, porque quando a gente resolveu sonar o casal, ficar junto, enfim, a gente resolveu empreender juntos. E a gente resolveu fazer esse consultório juntos. A gente morava aqui em São Paulo, e nessa época a gente pensou, né, ter uma decisão de onde é que nós vamos fazer a nossa clínica. Se vai ser em São Paulo, se vai ser em Vitória, que é a minha família é do Espírito Santo, se vai ser em Pelotas, que é a família dele é de Pelotas. E foi nesse momento que a gente teve a nossa primeira decisão estratégica empresarial, sem nem saber o que era isso, que a gente escolheu para Pelotas, né? Uma cidade menor, a gente entendeu que seria menos custoso financeiramente a gente ter um consultório, seria mais fácil a gente ser conhecido, né? E a gente contaria também com a ajuda tanto do apoio da família dele, que a família dele mora lá, e os pais dele também são empresários, né? Eles são donos de escolas há 30 anos. Legal. Então, a gente teria essa referência ali também, um apoio para ajudar a gente nessa decisão que a gente teve naquela época. Então, meu primeiro contato foi esse, com muito medo, e achando que não era para mim. Eu fui mais para acompanhar e fazer junto, mas acabou dando certo ao longo do tempo. Legal. E aí, vocês abriram essa primeira clínica em Pelotas. Você começou a atender lá e você saiu diretamente da parte de plantão? Você continuou nos dois? Como é que foi essa transição? Beleza. Quando eu morava aqui em São Paulo, eu tinha uma vida que a maioria dos colegas tem, né? Que trabalhava em vários hospitais, dava muito plantão, ganhava bem menos do que pensa-se que ganha, né? Como produtividade, uma vida louca de trabalhar em várias regiões da grande São Paulo. Então, meu estilo de vida não é um estilo de vida não muito feliz, né, na época. E quando a gente foi para lá fazer a clínica, a gente não tinha recurso. A gente pegou um empréstimo para fazer essa clínica, R$1 milhão, né? É um fatídico. A gente já contei em vários podcasts, a gente conversa sobre isso, porque a gente teve essa coragem na época de pegar esse valor e a gente colocou realmente como nosso única opção. Não tinha plano B. Ia dar certo. Ia dar certo. Então, a decisão tomada, a gente investiu na clínica, fez reforma, comprou equipamentos, a gente escolheu ir para Pelotas já com tudo de ponta, então os melhores equipamentos, a gente fez cursos, a gente estava altamente capacitado, tanto tecnicamente quanto de maquinário, para a gente chegar lá já chegando, sabe? Realmente oferecendo o melhor
mesmo sem nenhuma noção empresarial, tá? Mas a gente chegou com essa decisão tomada. Então, o plantão não fazia parte do nosso escopo, do que a gente ia fazer. Então, março de 2021, a gente foi embora, a gente nunca mais deu plantão depois desse dia. Não quer dizer que foi fácil, mas a gente nunca mais deu plantão. Já existiram situações, principalmente nos primeiros 6 meses, de escassez de paciente, em que o Christian quase, assim, vou entrar no grupo do plantão, porque não tinha paciente. A gente ficou quase 5 meses sem ter paciente na clínica. Depois, só de 5 meses que a gente começou a ser, né, a ter essa entrada. E eu falei, pode parar. A gente vai comer arroz, feijão e ovo, come frango, não como carne, mas a gente não vai voltar, porque a gente precisa dormir bem. A gente precisa estar no outro dia aqui arrumado, fazendo vídeo, mostrando para as pessoas o nosso trabalho. A gente tem que estar focado nisso, porque quando a gente colocar energia, isso aqui vai dar certo. E aí, 1 mês depois, começou e nunca mais parou. Então, a gente quase voltou, mas não voltou. É isso, quando eu tenho o primeiro desafio, a solução é focar mais pra virar. A gente no empreendedorismo, a gente sempre é tentado a dar o passo atrás. As contas vêm, né? O boleto vem, a gente fica, será que essa decisão foi a melhor que eu tomei? Enfim, mas a gente, né, é aquilo, não tem plano B. Então, segue fiel ao plano, foi o que a gente fez. E aí, a gente começou a colher os frutos e tá até hoje plantando e colheita. Muito bom. Nesse momento que você virou essa chave de só médica para médica empresária, quais foram as principais dificuldades, né? Você falou que passou um tempo sem captar, sem conseguir paciente, que vocês se depararam nesse caminho. O que vocês falaram? Caramba, eu não tinha ideia disso. Isso, assim, a maior dor de vocês nesse período de transição? Todas as dores possíveis, em todo segmento de uma empresa a gente teve, sabe? Assim, porque a gente tem aquela ideia, né? Só porque a gente foi para uma cidade menor, formada em São Paulo, com tecnologias, com todos os cursos feitos, era só abrir a porta e ia chegar paciente. Né? A gente tinha essa crença, né, que só a nossa qualificação seria importante, e a gente vê que não era isso, né? Então, primeiro, entender sobre jornada de paciente, sobre captação de pacientes, né? Não é passivo, é ativo. Liderança. Então, a gente era eu, Christian, uma secretária, e a fisioterapeuta, que está com a gente até hoje, inclusive. Mas a secretária não é a mesma, mas tinha aquela pessoa ali que eu precisava me comunicar com ela para que ela fosse capaz de atender bem os nossos pacientes, de tirar dúvidas, de quebrar objeções. Eu nem sabia que era objeção na época. Então, quebrar objeções e trazer essa paciente para dentro da clínica. Então, ou seja, eu dependia de alguém que não tinha nenhum conhecimento técnico da minha área para o sucesso da minha empresa. Eu falei, cara, como que eu converso com ela para me entender? Então, foi a primeira experiência também com liderança e com precisar do outro que eu tive. E aí eu falei, aí eu acho que foi meu primeiro contato com o mundo empresarial de fato. Que eu falei, não é só sobre mim, é o coletivo, né? Então, esses foram os principais, assim. Eu acho que a jornada do paciente, a captação e a gestão de pessoas com ela ali. A gente nunca teve problema com fazer marketing digital, tá? A gente, decisão tomada de fazer clínica, a gente entendeu que tinha que jogar esse jogo. Então, não fazia tão bem, se você olhar nossos vídeos de 2021 comparado com hoje, né? Mas a gente também sempre persistiu e sabia que isso dava resultado como deu. Né? Então, nesse início, nesse primeiro momento que você falou aí, foi os principais dores que eu tive que a gente precisou resolver. Muito bom. E é normal, né? Porque eu falo muito, os médicos ou qualquer outro profissional da área da saúde, vocês não aprendem nada sobre gestão na faculdade. Vocês aprendem a ser médicos. E aí, quando chega no mercado de trabalho voltado... Porque até muito médico, mesmo que não tenha clínica, ele acaba tendo que virar empresário da sua própria carreira. Né? Se você não tiver o planejamento estratégico de... Beleza, eu vou fazer plantão, mas quanto tempo eu vou passar aqui? Qual é o meu próximo passo? Se você não tiver esse planejamento bem feito, a carreira ela acaba não evoluindo. E vocês não aprendem sobre isso na universidade. Então, isso é a grande dor, imagino que de vários colegas seus até hoje, né, em relação a esse ponto. E aí, depois que vocês abriram essa clínica em Pelotas, como é que foi essa ideia, né, da Vascularte? Né? Porque a Vascularte, sei que você já abriu com a cabeça de franquia. Qual foi o momento que você teve esse insight de ter franquia? Porque isso é muito distante para muitos médicos, de imaginar que você pode ter uma rede por todo o Brasil. E como é que foi essa sacada de vocês, da idealização da marca e tudo? Perfeito. Então, esse início que eu contei foi em 2021. A gente né, são alguns pontos de inflexão ali que acho que vai conseguir que as pessoas que estão assistindo a gente entendam, né, o que aconteceu nessa jornada. Então, a gente, até 6 meses, não tinha nenhum paciente, explodiu de paciente, assim, a gente teve um volume muito legal, um faturamento muito alto,
Mas aí, como eu sou a pessoa, eu sou da dupla, né? Mim e do Christian, eu sou aquela que gosta um pouco mais de organização, me incomodava o fato do dinheiro estar entrando e eu não saber o que estava acontecendo. Tá, mas ele está indo para onde? E a conta, e imposto, e enfim, aquilo me incomodava um pouco. Sim. Foi quando a gente, no ano seguinte, 2022, a gente começou a procurar conhecimento. E aí eu que agradeço muito o fato de existir mentorias. Porque também era algo que a gente não conhece na faculdade e que realmente faz muita diferença na nossa vida. Então, a gente fez uma mentoria, um mastermind de um final de semana, numa clínica de cirurgiões plásticos, conhecidos no mercado, que abriu nossa mente um pouco sobre a empresa, mas ainda não, nem de perto chegou o conhecimento que eu adquiri anos depois, mas deu o primeiro insight empresarial, que eu precisava de ajuda. Contratei uma consultoria na clínica, uma consultoria um pouco mais operacional. E hoje o consultor, inclusive, é meu amigo. A gente conversa até hoje, porque foi uma relação muito boa. E eu acompanhei o que ele fez com a minha equipe ali. Então, aquele resultado que ele gerou me deu de insights para eu conseguir fazer sozinha. Né? Então, eu fui acompanhando os números da clínica, ao passo que ela foi crescendo também, crescendo em faturamento, crescendo em volume de pacientes. Viramos uma clínica multiprofissional. Então, a gente passou por várias transições de escala, não em unidades, não em escala de faturamento e de pessoas ali dentro. Perfeito. Bom, quando a gente não tinha maturidade empresarial para ter tanta gente dentro da clínica. Então, a gente optou por retornar a manter plástica e vascular dentro da mesma unidade. Só que eu não dava mais conta de atender pacientes. Em 2023, eu já tinha agenda cheia para 3, 4 meses. Caramba. E gente querendo ser atendida. Eu falei, cara, mas eu sou uma só. Como é que eu vou fazer? E eu tendo que cuidar da clínica, que eu também fazia gestão da clínica. Né? Eu e o Christian fazemos uma gestão compartilhada. Eu tive um insight de, falei, bom, eu vou trazer alguém de fora para atender aqui, para poder conseguir desafogar um pouco, cuidar um pouco mais da gestão, porque a plástica continua crescendo, e eu vou ter alguém aqui para me ajudar. E comecei também a pensar em ter uma outra unidade, 2 clínicas. Vou ter 2, não sei se aqui em Pelotas, porque é cidade um pouco menor, mas tive esse insight nessa época. Precisava validar um pouco, né? Eu ensinar para essa pessoa o que eu fazia. Então, a médica é de São Paulo, foi morar em Pelotas, mora em Pelotas desde o final de 2023. Em 2, 3 meses, ensinei para ela o que eu fazia e ela conseguiu iniciar o atendimento dela lá. Então, esse foi um outro ponto de inflexão. Eu validei a capacidade que eu tenho de ensinar um médico a fazer o tratamento de varizes, certo? No modelo que, para mim, era o modelo ideal de prestação de serviço. Então, nesse ano de início de 2024, ela já estava atendendo, eu tinha mais tempo para cuidar da gestão no sentido de olhar os números. Né? Nem de longe eu sou uma expert em planilha, mas eu gosto de tomar decisões a partir de números. Né? A medicina diz que sem dados a gente é só uma pessoa com opinião, e eu concordo. A gente precisa de dados para fazer realmente decisões estratégicas. Eu trago isso da medicina para a minha empresa. E eu comecei a olhar números e eu falei, peraí, mas tudo bem que a plástica ela tem um resultado muito legal, mas a vascular também. E se eu mudar um pouco o modelo operacional, eu vou reduzir custo, vou aumentar, né? Eu não sabia nem o que era margem, tá? Eu vou aumentar meu lucro na época, eu não sabia nem o que era margem de lucro, margem de contribuição. Não sabia muito bem, eu sabia que eu ia melhorar o resultado. E eu vou conseguir atender mais pessoas, ou seja, eu vou ter um ticket mais atrativo e vou atingir mais gente. Meu objetivo era atingir mais gente. Né? O nosso modelo operacional era um modelo high ticket, ou seja, 30% dos orçamentos só fechava. E aquele grupo de 40%, 50% que teria condições de pagar se fosse mais barato. Então, eu falei, se eu mudar um pouco a operação, eu consigo. E aí não combinava eu mudar todo esse esquema dentro do que eu já fazia. Então, eu falei, bom, eu vou realmente ter outra unidade. Eu preciso de uma outra empresa de varizes separada. E outra marca, tudo. Aí eu falei, tem que ser outra, eu não posso carregar, eu gostaria que outras pessoas atendessem, não vai ser clínica doutora Camila, porque como é que alguém vai atender com a doutora Liliane na clínica doutora Camila, não conectava. Sim. Mas eu já sabia que eu queria ter outra. Né? E eu sabia que o potencial daquilo. Só que minhas ideias não estavam muito bem formadas. Até que eu fui numa mastermind também, em que o colega cirurgião plástico, ele ia fazer uma rede da clínica de plástica dele. Ele falou que ele estava nesse processo. Eu falei, bom, se ele vai fazer uma rede de cirurgia plástica, que é uma coisa super artesanal, que é super personalíssimo, porque depende do olho do cirurgião e do desejo da paciente, eu, que faço quase que todo dia a mesma coisa, do modelo de prestação de serviço, eu consigo também. Eu quero também. E aí foi outro ponto de inflexão,
que aí eu tive insight e falei, vou fazer, já vou criar. Eu não sei nem quando que eu vou fazer essa clínica, mas eu vou criar o nome, já vou criar o branding. E aí eu fui atrás, né, de uma pessoa para fazer, uma empresa para fazer isso para mim, esse naming, esse branding, já pensando em replicar. Porque eu sabia o potencial do negócio, mas eu não sabia, em números, eu não sabia esse potencial, tá? Isso foi no início do ano 2024. Metade do ano, o último ponto de inflexão foi quando o Christian entrou numa mentoria, que era uma mentoria da MLS para cirurgiões plásticos. E ele entrou e eu fui assistir a primeira reunião da MLS em julho de 2024. E aí, tá lá aparecendo os clubes e tal, e apareceu o Scale Club. Aí eu falei... Aí, Scale, pra franquia. Eu falei, pera. Acendeu... um ponto de inflexão. Eu falei, acho que eu preciso disso, é isso que eu quero. E aí, eu acho que eu sou um case de funil reverso. Porque eu tava lá no fundo do funil, eu fui procurando quem que poderia me ajudar. Legal. Até encontrar o telefone de vocês. Eu falei com o Rafa, falei com você, inclusive o Rafa que falou comigo. E a gente fez uma reunião, falei o que eu precisava e eles falaram, não, isso aqui você pode fazer, isso dá uma rede, isso dá uma franquia. E entrei para a mentoria do Scale, e aí realmente foi o que eu falei sobre mentoria, né, de ambiente, de linguagem. Eu comecei a entender linguagem empresarial. Sim. Eu comecei a entender o que eu fazia. Eu comecei a entender que o que eu fazia não era só um negócio, não era só uma clínica médica, já era um negócio médico. Então, me colocou num ambiente de... Eu falei, realmente o que eu tô fazendo é grande. Que não era um ambiente só de médico. Então, você começa a ver... É outro público. Eu falo para todos os médicos que eu convivo, inclusive os médicos que fazem mentoria comigo, falam, cara, vocês precisam estar em ambientes não só nosso. Você precisa respirar e ouvir linguagem de empresário, margem de contribuição, sabe? Benchmarking, Sim. sabe? Umas coisas assim que... Né? Sabe os nomes? Eu falei, mas pesquisa de mercado? Mas assim, eu tenho outro nome, você tem que começar a respirar essas coisas, sabe? E aí, eu entrei para a mentoria ali, comecei a fazer a formatação da Vasculate, né? Com vocês ali, e aí que eu vi os números e que eu vi realmente o potencial do negócio. Aí eu procurei um espaço, abri a matriz em Pelotas, outro nome, outro local, validei a matriz, abrimos a segunda unidade em Vitória agora esse ano, em abril, acabamos de abrir a terceira unidade aqui em Moema, mas assim, foi uma coisa que foi acontecendo natural, mas eu fui pedindo ajuda. Algumas ajudas caíram do céu, aí é onde Deus vai colocando ali pra gente, Sim. né? Colocando em alguns lugares, mas eu acho que o ouvido estava preparado para escutar e querendo. Né, já começava a fazer sentido para mim, aí eu fui me conectando nas pessoas certas, sabe? Perfeito. E você não precisa, nem como empresário, nem como médico, você não precisa saber tudo. Nem o empresário, nem a pessoa que fez faculdade de administração, ela sabe dominar 100% todas as áreas da empresa. Tem uma outra pessoa que com certeza vai ser melhor numa área específica. Então, isso que você falou é muito importante, de pedir ajuda e de pagar ajuda, porque isso vale o teu tempo. Com certeza. Então, assim, se você fosse parar para fazer uma formatação, por exemplo, do negócio sozinha, você ia demorar anos. Você já tá com 3 clínicas abertas. Com certeza. Não, isso assim, eu vou dizer que... Eu falava assim, eu não sabia nem para quem pedir ajuda. Então, eu falei, gente, mas quem faz isso? É empresa? É algum administrador? Como é que eu sei que esse negócio aqui que eu tô querendo fazer vai dar certo? Né? Como é que eu faço? Eu não sabia nem que era o business plan, tá? Eu não sabia. Eu falei, mas como é que eu sei? O business plan para mim era, como é que eu vou saber que vai dar certo, né? Sim. Como é que é rentável, enfim. Então, realmente, eu partia muito do eu querer, né? De eu achar que, por ter visto os números e por sempre estar muito próxima da operação ali, né? Nunca deleguei. Eu delegava, mas eu nunca delarguei para ninguém fazer o meu sucesso, o sucesso da minha clínica. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Né? Eu sempre estou sempre próximo dos processos. Não estou executando, mas eu estou sempre próximo ali, né? Porque o resultado ele depende muito do coletivo, depende do líder, né? Então, como eu estava muito próximo, eu sabia o potencial, mas eu não sabia dar nome às coisas. E aí eu fui buscar. Aí realmente saiu da minha proatividade de falar assim, eu vou achar alguém que vai me ajudar. E fui, até que eu encontrei vocês. E aí vocês, né, me trouxeram um outro mundo, fizeram a formatação, eu vi o potencial e a gente começou a construir, né, tirar a Vasculate do papel e trazer ela para o mercado como ela está hoje. Muito bom, muito bom. E em um ano, 3 clínicas. Isso é, assim, a gente... Exato. Se você parar pra pensar, um ano atrás, basicamente, né, um pouco mais de um ano, Vasculate era só um nome, era só um plano que não existia de forma concreta. E a franquia, ela possibilita que você permita que outros médicos que estão na mesma situação que você estava há um tempo atrás tenham a oportunidade de empreender. Exato. Quando eu tomei a decisão de procurar vocês, procurar ajuda, eu falei, mas por quê? Assim,
Tá, é pro faturamento? É pra ter dinheiro? Porque, assim, existem outras formas da gente ter dinheiro. Eu tenho cirurgião plástico ali comigo, né? Existe outra forma da gente escalar, né? Dentro da medicina ali. Mas quando eu decidi, falei, não, eu vou encarar isso, porque é trabalhoso, né? É um trabalho gostoso, mas é trabalhoso. Exige, né? Muito da nossa energia, da nossa presença, da nossa dedicação. Mas por quê? Eu queria muito que pessoas da minha especialidade, especialmente, né? Da vascular, que trata varizes como eu, especialistas, que já sabem todas as técnicas, que já fizeram todos os cursos, enfim, mas que continuam tendo a vida que eu tinha, tivesse a oportunidade de ter uma clínica. Porque eu tive a sorte, né, ou o acaso, Deus, que me colocou junto com o cirurgião plástico, que já tinha uma visão de negócio, né? Mas e essas pessoas que não têm? Né? E o que elas vão fazer? Né? E vai só depender dela juntar dinheiro ou dela pegar um empréstimo para pegar uma clínica enorme. E como é que a gente consegue viabilizar isso, né? Tem tanta gente querendo trabalhar de uma maneira correta e tem tanta gente querendo investir nessa área, né? Então, por que a gente não junta essas duas pessoas e a gente faz um negócio que é bom para todo mundo? Porque no modelo da Vascularte é um modelo que o médico ele trabalha muito bem, é super valorizado. Os pacientes também têm um excelente tratamento numa precificação muito atrativa. Não é popular, mas também não é high ticket, é uma coisa para a pessoa ser tratada mesmo. E para o investidor é um negócio também que tem resultado, que o negócio da saúde / estética tem resultado. Então, acho que eu consegui unir o melhor dos mundos ali. Certeza. E com um propósito muito feliz, porque eu fico muito feliz de transformar a vida das... Eu falo porque eu só tenho mulheres da Vascularte por enquanto. Mas assim, todas elas, né, que já estão com a gente ali, eu sei história, eu sei como é que a gente vai mudar a vida delas, sabe? Então isso me motiva muito, assim, apesar dos BO do dia a dia, né? Tá fazendo a coisa acontecer e crescer. Não, isso é muito bom, porque a franquia por si só, ela diminui muito, é o que você falou. Se a pessoa fosse fazer o que vocês fizeram, de pegar 1 milhão de empréstimo e abrir a clínica, tinha chance, como todo negócio, de dar errado. Só que de 2021 pra cá, vocês já erraram muito. Muito. E acertaram muito. O que é o negócio da franquia? Você pega tudo que você já errou, tudo que você já acertou, você filtra, fala, franqueado, você vai fazer assim. Isso aí. E isso passa uma segurança muito maior para quem está investindo, né? E o médico, principalmente, que ele... É o que você falou, você não precisa entender de tudo, mas você está perto e você está acompanhando. Isso é muito importante. Exato. Até no processo de formatação de franquia. Porque se eu falo, é um projeto a 4 mãos. Se o empresário não se empenha com o projeto, não está nas reuniões, não contribui, a gente não consegue extrair o melhor da marca. Então, quanto mais a pessoa que está do outro lado contribui com conhecimento... Eu acho engraçado a Renata, que é... nossa líder de manuais, ela fala até hoje, nossa, a gente aprendeu a como fazer praticamente um procedimento. Eu já sei tratar varizes. Só falta o diploma. Mas porque você tem tudo isso muito mapeado, você tem os vídeos, você é muito didática nesse ponto. Então, isso é muito importante. E falando agora na prática, né, que as clínicas estão abertas e estão operando. Do seu lado, como franqueadora já, porque você já tem médicas trabalhando como clínica. O que você está achando de mais diferente? Quais estão sendo os maiores desafios? O que você imagina também para os próximos meses? Igual você falou com relação à franquia, né? É transferir para a pessoa, na verdade, os acertos, né? E minimizar a chance de erro. Sim. Então, às vezes, o mais desafiador, na verdade, não é nem o ensino técnico. É mais a gente conseguir organizar esses processos, principalmente para os profissionais médicos, e mostrar que, olha, dessa forma é a forma que dá certo. Acredita em mim. Vai dar certo desse jeito, porque a gente tem embasamento para mostrar meu erro, meu mesmo, né? De forma da gente se comunicar, de forma da gente executar as coisas, que tem mais chance de não dar certo. Não é nem tanto de dar errado, né? Porque são procedimentos com mínimo risco. Sim. Mas de dar menos, né? De dar menos errado, né? Como franqueador, a gente tem, às vezes... imagino que todos os franqueadores, né? Ou grande parte deles, tem um pouco de dificuldade, realmente, na transferência do know-how, às vezes, e da velocidade de aprendizado. Então, hoje, o que eu estou fazendo? Eu estou modulando e melhorando cada vez mais a minha forma de passar o meu conhecimento. Hoje a gente já tem formatação, a gente já tem todos os manuais, tudo direitinho, né? Mas ali no campo mesmo que a gente vê. Talvez faltou essa informação, faltou isso. Então, a fase que eu estou hoje é olhando, fazendo aquela overview, sem intervir tanto, e só escutativa. Sabe? Intervenho quando tem necessidade, obviamente, né? Estou sempre disponível para as médicas ali. A gente tem reuniões quinzenais. Cada 15 dias, segunda-feira de manhã, a gente está ali batendo não só sobre
a parte de gestão de clínica, mas também de técnica, né? Então, a gente discute caso, né? Então, acho que é o lado bom também de ser franquia, né? De ter um grupo, esse ecossistema. Gente, eu tô com um caso aqui, vamos sentar e vamos discutir. Faria isso, faria aquilo. Oh, putz, eu fiz isso, não ficou tão legal. O que vocês fariam? Sabe? Olha, agora vamos revisar artigos e vamos trazer sobre determinada técnica. O que tá de mais atual? Isso é muito bom, porque isso economiza muito tempo pra gente. Não tem mais tanto tempo nisso, assim, sabe? Então, hoje, dessa forma, que eu tô com um pouco mais, que senti um pouco mais de... Não é dificuldade, mas o que tá pegando nesse momento é aquilo que eu falei lá na primeira vez, quando abri em 2021. Como que eu vou falar e essa pessoa vai entender, vai escutar o que eu tô dizendo e vai entender, né? Então, agora eu tô refinando a minha comunicação. E lidar sabe? com perfis diferentes também, né? Cada franqueado vai ter um perfil diferente. Então, a gente tem um manual escrito. Aí eu já entendi que tem que ser um pouco mais de manual escrito com treinamento prático. Mas nem para todo mundo funciona assim. Talvez o teu vídeo também vai ajudar. E outras pessoas vão ser um pouco mais de vídeo, mais esquema. Tem gente que vai funcionar bem e transformar isso tudo num áudio de podcast. Então, eu tô entendendo também as formas de comunicar, porque as pessoas, elas são tecnicamente muito qualificadas, são médicas muito bem formadas, mas que são formas de aprendizado diferente. Então, eu também estou sendo desafiada nessa passagem de comunicação, sabe? Então, hoje, esse é o tal desafio, né? Claro, a gente como franqueadora, a gente quer que a coisa... A gente tem um compromisso com a pessoa, né? Então, a gente quer que o negócio dela dê certo, né? A gente tá ali junto, a gente tá parceria por que der e vier, né? Então, eu me sinto, né? Eu sei que é dele, mas... A gente tá junto ali, claro. né? O seu sucesso é o meu sucesso, né? Então, eu fico realmente querendo que a coisa aconteça da melhor forma possível. Então, nessa fase que eu tô, na fase de acomodação de escuta, olha, realmente, o que a gente fez e deu certo nesses 5 anos? O que de fato eu posso ainda refinar pra gente melhorar ainda mais? Então, nessa fase de escutativa. E é a melhoria constante. Eu falo que... Isso aí. Quando a gente fala de franquia, são 2 papéis. A franqueadora e o franqueado. Se você não der seus 50%, o negócio não gira. E se o franqueado não der os 50% dele, o negócio não gira. Não adianta a franqueadora querer dar 80% e o franqueado 20%, porque o negócio não vinga. Então, o franqueado na ponta, ele tem que fazer o trabalho dele. De estar ali com o paciente, com o cliente, captação, ação local, fazendo o esforço no local. E você, como franqueadora, tem que estar o tempo todo pensando em melhoria de processo, em inovação, o que a gente vai trazer de novidade, como a gente vai posicionar melhor a marca. Então, essa união das 2 partes é que faz o negócio ser mais que 100%. Sim. É maravilhoso isso, porque quando a gente inaugurou em Vitória, o insight de hoje, que a gente mudou o layout da rede, veio da unidade de Vitória. Legal. A gente tem um vidro, por que não a gente não fazer um outdoor próprio no vidro da loja, né? Do ponto de venda, da clínica, né? Porque são vários nomes. E aí, usamos em Vitória e agora a gente vai usar em todas. Perfeito. Tipo assim, óbvio, por que a gente não pensou isso antes? Porque a gente tá envolvido em outras coisas e essa pessoa tá envolvida nessa clínica, ela trouxe esse insight pra nós. Maravilhoso. Então, assim, é esse tipo de coisa que me deixou muito feliz também, que a gente consegue chegar em lugares que a gente não chegaria, mas também a gente consegue pensar coisas que sozinho não é... E você não vai estar, no longo prazo, você não vai estar na ponta da clínica o tempo todo. Exato. Então, o franqueado, ele faz esse papel de trazer inovação também. Cabe a franqueadora analisar, aprovar. Tem uma história que o Big Mac foi uma ideia do franqueado do McDonald's. Sim, é ele que tá na ponta, ele que tá no campo, sabe, né? Precisa de um lanche maior, precisa de um produto que vai atender. Tem uma região específica que teve demanda de um tratamento que não tinha. Tá, vamos pensar, vamos desenvolver. Exato. Então, isso é muito importante. São os olhos e ouvidos da rede, né, nos pontos. E falando de plano de expansão, o que você imagina para Vascular Art nos próximos meses, no próximo ano? Fala um pouquinho também de quem é o perfil que você busca, né? Porque não é qualquer pessoa, não é qualquer médico, tem que ter o perfil que dá médico vocês. O que vocês buscam no franqueado? Perfeito. A gente tem nossa meta, né? Nosso plano é a gente chegar a 80 unidades, né? A gente formatou para entre 80 a 110 em 5 anos. Né? Então, nossa meta de 80 é o número da nossa cabeça, mas é um crescimento ordenado, é um crescimento com qualidade, né? Não é um modelo de negócio simples, como alguns, que a gente consegue abrir várias, né? Ou então ter 1000 unidades. A gente entende até a complexidade, né? Que é um tratamento de saúde, é um tratamento que a gente faz 100% dos procedimentos na clínica, a gente não tem cirurgia, a gente tem tecnologia. Então, tem um gerenciamento ali, tem normas sanitárias. Então, a gente entende que é um negócio um pouco mais complexo de ter volume. Perfeito. Então, nosso crescimento vai ser ordenado. E ano que vem, a gente pretende 5 unidades. Essas médicas já estão sendo treinadas para servir essas unidades.
A Vascularte vai abrir seu Instituto Vascularte em 2026 para treinar, né, esse modelo educacional vai servir de treinar médicos vasculares para as técnicas e para o modelo operacional Vascularte para novas unidades. Certo? Então, o objetivo também é deixar o investidor tranquilo que, se por um acaso o médico de uma unidade que a gente tem aberto ali em alguma região não puder mais estar ali por algum motivo, né, uma empresa, enfim, a gente tem outros para poder suprir. Então, o modelo de negócio ele vai continuar. Então, a gente também está pensando no investidor ali que pensa em tirar o seu dinheiro do investimento de um lugar e colocar na saúde e colocar numa Vascularte, né? Então, a gente já está com esse projeto também. Assim, a partir do educacional rodando, a gente vai conseguir exponenciar para chegar nas nossas 80 em 5 anos, tá? A matriz é em Moema, uma unidade grande, que vai servir para esse centro de treinamento também de médicos, mas também de time comercial. Muito bom. Porque a gente sabe que os dois ali juntos, a gente treinando o médico e o comercial que vende procedimento, o ponto de equilíbrio chega muito mais rápido. Então, a gente já tem um resultado melhor, mais rápido e também atrativo para o investidor, certo? Nossos franqueados, nosso modelo é sócio-operador. Então, a gente recomenda que o vascular ele saiba as técnicas para tratar varizes de uma maneira... já tenha feito as especializações, então o perfil é que a pessoa já tenha feito. Talvez num segundo momento a gente já tenha uma capacidade para treinar do zero, mas nesse momento, até a gente ter as 30 unidades ali, nosso perfil são pessoas que já sabem as técnicas e estão querendo uma oportunidade. Então, 2, 3, 5 anos de especialidade, mas está aí trabalhando em vários locais, não tem clínica própria, quer ter seu próprio negócio, mas tem medo, ou eu não tenho como investir numa clínica que a gente sabe que é custosa, então eu consigo entrar com uma porcentagem dessa empresa e fazer a parte operacional. Então, a gente recomenda em torno de 10% a 20% da unidade do sócio-operador e o restante de investidor ou grupo de investidores. Perfeito. Então, são pessoas que querem investir na área da saúde. Nosso negócio, 17,4% de crescimento ao ano. Então, ele é bem atrativo com relação a outros negócios. É uma demanda muito alta. Varizes é uma doença genética. 60 milhões de brasileiros com varizes. Não vai deixar de existir, porque passa de mãe para filho, pai para filho. Então, e a gente vem trazendo um modelo de tratamento que conversa com a atualidade. Sem cirurgia, sem repouso, que não tira a pessoa da atividade, que a pessoa pode continuar fazendo atividade física, ela pode tratar, sair, buscar o filho na escola, ou seja, não atrapalha a rotina. Então, conversa muito bem com a modernidade de hoje, né? Então, são esses dois perfis que a gente tá buscando para se conectar. Claro que se chegar o médico e falar assim, eu tenho dinheiro para ter uma unidade inteira. Isso aí. Beleza, tá tudo bem. O investidor ele precisa de alguém triado por nós para poder participar da rede, a gente vai fazer essa triagem também. Que não é só técnica, tá? A gente tem que entender que a Vascularte vai fazer sentido, né? Que a gente consegue realmente, né, que vista a camisa Vascularte e que vai fazer esse modelo de negócio prosperar. Perfeito, é isso aí. E justamente, então pode ser tanto uma pessoa que ela não é da área da saúde, que ela tem o dinheiro para investir, aí ela vai ter um médico responsável técnico, que ela pode ter, por exemplo, na família, amigo, algum conhecido, ou vocês mesmos podem indicar esse médico dentro da base que está sendo treinado. Só que o conhecido, a gente tem que avaliar se vai dar certo, porque o nosso objetivo é o business dar certo. É ela ser fiel ao business plan que vocês fizeram para nós. É isso aí. Resultado operacional, certo? Então, a gente também tem que triar. Não é porque é da família que tá tudo certo, Claro. tá? Então, tem que dar match ali também para fazer a coisa acontecer. Camille, fala um pouquinho de números pra gente, assim, de margem de lucratividade que o negócio gera, faturamento médio anual que vocês tiveram de histórico da unidade de Pelotas, que é a unidade modelo, né, assim, no sentido de que tem mais tempo. Sim, hoje a gente está fazendo 1 ano que o primeiro paciente foi atendido em Pelotas, então a gente já consegue dar um resultado para vocês de 1 ano ali. É uma unidade que tem bastante sucesso, né, que ela dá pra gente um protótipo de como é uma clínica num ponto de equilíbrio. Né? Então, ela já consegue mostrar para a gente, para esse investidor, o payback que ele vai ter. Então, a formatação, a gente trabalha aí com em torno de 150 mil de faturamento mês. Só que a unidade de Pelotas, ela, né, quando a gente ajusta ali marketing, comunicação, o processo comercial, tá tudo bem redondinho, a gente opera ali com 190, 200 mil no mês, batendo a nossa super meta, batemos algumas vezes esse ano, mais de 4 vezes, mais de 260 mil no mês, tá? A gente tem uma margem de lucro em torno de 30% a 40%. Muito bom. Então, é um resultado muito atrativo.
O profissional ganhando super bem, feliz, com NPS maravilhoso. Isso conta muito para o negócio dar certo. A pessoa que está ali na operação executando, ela tem que estar feliz, senão ela não vai trazer para a gente o resultado também, se ela se sente escravizada, né? Porque, né, se ela se sente sendo não valorizada. Então, a gente também já validou isso. A médica que está lá está super feliz, né? Recomenda para todo mundo. Ela se oferece para ser case. Quer conversar comigo? Vem que eu conto para você. No meu Instagram tem o vídeo dela lá de cara, ela contando como que a Vascularte mudou a vida dela. Então, é uma unidade que a gente viu que a gente tem muito potencial de mudar a vida dos pacientes e a vida do profissional e do investidor também, porque já tem o retorno, né? Então, a gente tem um resultado ali em torno de 30%, 40% de lucro, tá? No operacional ali. A nosso investimento, se você pega uma clínica completa, tá? Uma clínica tem que ter entre 100 a 120 metros quadrados. Menos que isso, não preenche os requisitos de vigilância. Tem que ser na rua, de preferência uma rua movimentada, com semáforo, para ter um trânsitozinho ali, para pegar a fotinho. Isso, a fachada, com telefone, ela é um canal de aquisição maravilhoso, testado e validado já nas 3 unidades, então isso é muito importante, né? Então tem que ser na rua ali. E o investimento. Se você for pegar a clínica inteira, reformar, comprar todos os equipamentos, R$900 mil de investimento. Se você for alugar os equipamentos no início da clínica, que tem todos os equipamentos são passíveis de ser alugado, você cai o investimento em torno de 500 a 600 mil. Tá? Então, já melhora bastante. Nos primeiros 2 anos, os royalties é de 7%, né, 5 mais 2, e a partir dos 24 meses, fica 10%, 8 mais 2. Tá? Do faturamento bruto. E um payback em quanto tempo, mais ou menos? 20 meses. 20 meses com a gente contando que a unidade vai faturar em torno de 130 a 150 na margem conservadora, e tem tá? potencial de faturar muito mais. Exatamente. A gente agora está com o case de Vitória, né? Que a gente está acompanhando. Inaugurou agora em abril, então já entrou na sua linha ali da nossa previsão do business plan, então está tendo um resultado muito legal. E em breve eu já vou ter um resultado de uma clínica também do zero, num local que não tem a minha influência, não tem influência da profissional, né? Porque não é profissional que tem uma rede social robusta, realmente pelo modelo de negócio. Então, escolha de local, branding, marca, a estratégia de inauguração, enfim, a estratégia de captação de pacientes. Então, a gente em breve já vai ter esse resultado também. Isso é muito bom para o médico, porque às vezes ele tem medo de fazer rede social ou não quer. Não precisa. Legal. Porque a gente tem uma marca. A marca faz essa comunicação. Porque o nome forte não precisa ser... Claro que ele pode também, Sim, se ele quiser, se ele com certeza. Perfil, a gente mas estimula, o nome né? forte é a clínica, é a Vascularte. A gente estimula. Vai, assim, na rede social ali, 20% a 30% do conteúdo da unidade tem o médico gravando vídeo. Então, ele dentre os critérios para ser médico da Vascularte, tem que querer fazer vídeo, precisa, para tráfego pago, enfim, né? O local é dele. Exatamente, então não pode ser alguém que não quer nunca aparecer, mas assim, um volume muito baixo, e até porque não é o nosso objetivo que ele gaste tempo fazendo conteúdo. Ele vai gastar tempo fazendo procedimentos, ganhando dinheiro e trazendo dinheiro para a unidade, esse é o objetivo. E a própria medida que a Vascularte vai crescendo, isso é melhor para todos os franqueados. Exato. E você está numa cidade que você provavelmente... você é médico vascular, mas você ainda não teve clínica, você ainda não tem o seu nome 100% conhecido, você entra com o nome de uma marca forte, que já está conhecida no Brasil, que já tem cases que você pode apresentar em nome da marca, isso acelera muito o crescimento e a chegada da marca na unidade à medida do tempo. Hoje a gente já consegue vender consulta porque as pessoas veem autoridade porque nós somos rede. Muito bom. A pessoa sente mais segurança. Uhum. Isso é natural de qualquer pessoa quando vai marcar uma consulta. Eu mesmo, quando vou marcar qualquer médico, eu pesquiso tudo. Exato. Para entender se é de fato confiável. E você tendo rede, vendo que tem mais de unidades, passa uma outra confiança. Isso é muito bom, porque quando eu comecei a falar com as pessoas, para os colegas, sobre franquia, existia um preconceito com relação à franquia na área da saúde. Né? Como se, por ser franquia, fosse de qualidade menor, ou por ser em volume, a gente se dedicaria menos ao tratamento. E, na verdade, a franquia é um modelo de negócio. É um modelo de prestação de serviço, uma forma de você executar aquele business, né? Isso não está sobre o resultado técnico, a prestação de, então é sobre um modelo que eu também não conhecia. Então a minha ignorância, e eu entendo a ignorância dos meus colegas, que a gente não sabe, né? Então isso é legal também a gente informar, porque quebra um pouco essa objeção e essa crença. A franquia não é bom, não quero nem ouvir. Cara, pelo contrário. Franquia, você vai aprender com o erro de uma pessoa.
E olha que coisa boa, por ser uma franquia, por ser muitos, a paciente você não precisa gastar menos com tráfego, porque ela sabe que é uma rede, ela confia. Tem muitos casos tratados, né? Então, endossa a qualidade também. Isso, e o lado bom, né, disso que você falou, todo mercado, esse preconceito que existe com franquia, profissional bom, profissional ruim, empresa boa, empresa ruim, vai ter em qualquer mercado. Claro que existe, como qualquer mercado, existem redes de franquia que não dão suporte, que não selecionam o franqueado bem. Mas quando você leva a sério uma rede de franquia, quando você não, que é o caso da Vascularte, vou selecionar bem quem vai estar por trás do meu negócio, não é qualquer pessoa, não é só sobre dinheiro, não basta, pode ter todo o dinheiro do mundo, não basta isso para você ter uma franquia Vascularte, o jogo muda. E é justamente, franquia é um canal de venda, é um formato de contrato, é um formato de operação. Não é porque é franquia que vai ser menos confiável, pelo contrário, tem todo um respaldo, e é o que você falou, a franqueadora por trás, quem empreende em franquia não quer empreender sozinho. É você empreender em comunidade, é unir forças, mas, claro, um perfil bem selecionado. Então, é um excelente canal para crescer, para quem quer ser franqueador e também para quem quer ser franqueado. É uma outra segurança. Eu sou da tese do médico / empresário / investidor. Então, o que eu desejo, na verdade, para as minhas franqueadas e franqueados que vão entrar no futuro é que eles consigam ter capital para investir em outras vasculares e a gente vai se retroalimentando, porque a gente sabe que o negócio é bom. Sabe? Então, esse é o meu objetivo, né? Que a gente consiga construir um ecossistema, uma comunidade que a gente mesmo se retroalimente ali de coisas boas. O lado bom de ser comunidade, né? Uma negociação legal que a gente faz com o equipamento, uma negociação legal que a gente faz com o material. Tem muita coisa boa nisso. Mas, realmente, esse nosso podcast aqui, ele ajuda muito a quebrar objeções também do pessoal da área da saúde, né? Não só médicos, mas sobre esse modelo de negócio. Então, a gente consegue educar e mostrar que tem muito valor e que, claro, veja quem é o líder. Isso aí. Mas em qualquer negócio. Né? Quem é que está por trás do negócio? Né? Qual que é o embasamento que essa pessoa tem? Ela está envolvida? Né? Ela realmente veste a camiseta do negócio dela? Ela leva a sério? Porque tem gente que não leva, né? Ou ela só quer ganhar dinheiro acima de qualquer coisa. Exato. Então, acho que é mais sobre isso do que sobre o modelo de negócio. É mais sobre o líder. Quem é o líder do que pode ser franquia, licenciamento, rede própria. Pode ser o que acontecer. Mas quem é que está ali? Acho que é mais sobre isso do que sobre o modelo. Até porque o paciente, na ponta, ele não sabe. Eu chegar na unidade da Vascularte, eu não vou saber se aquela unidade é sua, se aquela unidade é da outra médica. O cliente final, ele não percebe isso. Isso é uma forma de contrato. Ele tem que ser bem atendido. E ele tem que ter o mesmo padrão em qualquer unidade que ele for do Brasil. Esse é o grande ponto. Exato, exatamente. E acho que é um modelo que tende a crescer na nossa área, né, cada vez mais, porque tem muita gente com know-how muito bom para poder passar e para poder facilitar a vida de quem está na ponta. Né? Então, por exemplo, às vezes, há 5 anos atrás, se eu tivesse já essa oportunidade, né, talvez eu encurtaria muito dos meus sofrimentos que eu tive até hoje, né, e precisaria de menos para investir para ter uma clínica. Não precisava de 1 milhão, coloca menos. Né? Teria uma porcentagem menor e colheria resultado operacional ali dos lucros ali sobre o resultado, enfim. Mas eu acho que assim, o mercado vai melhorando, né? As coisas vão ficando mais acessíveis, mais fáceis, né? Como eu disse, mentoria era uma coisa que na minha época nem sabia que existia. E hoje você já é mentora. Hoje eu sou mentora, hoje eu consigo contribuir com outras pessoas. Né? A educação regular, a gente não tem tempo para isso. Fazer um MBA de gestão de consultório, pelo amor de Deus, que horas! E a gente vai lá e vai filtrando, vai adquirindo conhecimento de outras pessoas. E a mesma ideia da franquia. Tá bom, eu vou aprender durante 10 anos como é que eu vou gerir uma clínica de varizes? Não, tá tudo aqui, ó. Toma. Como é que você vai fazer o marketing? Como é que você vai fazer seu tráfego? Como é que você vai atender essa pessoa? Quais são as objeções do treinamento de vendas? Como é que você acompanha essa equipe? Como é que é a consulta? Como que é a venda do procedimento? E o que acontece no pós? E o relacionamento? Tá tudo pronto. Então, acho que você ainda tem o suporte e o apoio de, tipo, fiz esse processo, deu errado, o que eu faço agora? É isso, pessoal, tô com dúvida aqui nesse caso, o que eu vou fazer? Tá, tem suporte, sabe? Então, acho que só tem coisas boas, assim, sabe? É mais educar e tirar esse véu que tem aí para abrir o coração das pessoas para conhecerem mais e querer esse modelo. Muito bom. E aí, eu queria que você queria que você desse um conselho aqui para outros médicos que estão na fase que você estava um tempo atrás estão nessa rotina exaustiva, querem ganhar mais dinheiro, não conseguem, mas tem esse entrave em empreender, abrir uma franquia. O que você diria para essas pessoas? Então, eu tô levando em conta que ela já tá desconfortável, né? Porque se ela não tomou consciência, então a gente não tem o que fazer. Mas vamos supor, ela já tá desconfortável, ela quer fazer algo. Primeiro, o que a gente não sabe, a gente tem que pedir ajuda.
Então, a gente antigamente, como eu disse, só tinha ajuda da educação regular. Hoje a gente consegue aprender com outros empresários. Então, na verdade, buscar uma referência de alguém que você veja resultado e que você possa aprender com ela. Antigamente, a gente fazia isso na medicina acompanhando chefes nossos, de graça, e nem sempre eles queriam nos ensinar. Né? Hoje, no mundo empresarial, você consegue até alguém que consiga te ajudar de alguma forma ou outra, mas assim, real, é pago. Conhecimento é pago, acesso é pago, ambiência é pago, mentalidade é pago, né? Então, eu também aprendi isso convivendo com o empresário. Eu falei, cara, você não vai conseguir sentar em boas mesas se você não investir. Isso aí. Ou então, se você realmente não tiver nada muito valioso para entregar. Então, enquanto a gente não tem, amigo, investe. Investe que o retorno vem, entende? Então, tenha disposição para investir, mas também disposição para querer aprender. E aí, buscar mentorias, que eu acho que é o acesso mais fácil. Tem várias aí. Tem a nossa, né, minha e do Christian, mas tem várias outras que as pessoas possam buscar, né? Mas entender que se eu colocar no lugar de aprender algo que você não sabe, porque você sabe muito sobre medicina. Só que a medicina não é só isso. A gente tem tanta coisa que a gente pode aprender mais. O médico se define pela medicina, né? E ele se fecha em oportunidades de aprender outras coisas. Então, abrir a carteira para investir, mas abrir o coração também para aprender, o ouvido para escutar coisas que você não sabe, que você vai descobrir um mundo novo, né? E aí você vai descobrir habilidades que você tem que você não sabia. Vai saber que, apesar de você tentar, tem habilidades que não é para você. E que aí você pede ajuda, contrata alguém, chega aí. E aquela que você consegue ter um pouco mais de conhecimento, cola também quem sabe que você vai desenvolver mais rápido. Então, é entender outras formas de aprendizado também e desenvolver a sua empresa a partir disso, sabe? Mas tá aberto a aprender. Acho que o que eu diria para essa pessoa, invista, é dinheiro, não tem outro jeito. E esteja aberto a aprender que o resultado vem, não tem outro jeito. Perfeito. É isso aí. Acesso, networking hoje... Exato. E aí, por exemplo, beleza, entendi, mas não tem tanto tempo, eu já quero uma coisa mais rápida, e realmente comprar um modelo de negócio pronto. Entende? Aí você compra uma franquia. Né? Que adianta muito, exatamente. Aí você entra... Tem várias formas. Você vai ter um modelo operacional que você vai obrigatoriamente aprender, porque você vai receber esse know-how. Não tem como, né? Minimamente você já pegar, mas só de conviver em comunidade, no ecossistema de uma franquia, você já começa também a conviver nesse mundo empresarial. Então, existe essa outra forma também. E para quem se interessou, tanto investidor como médico, em saber mais sobre a Vasculart e quais são os próximos passos, onde é que a pessoa pode encontrar vocês? Bom, pode me encontrar no meu Instagram, @doutora_Camila_Kiel. Né? Ali nós temos um formulário para poder deixar seus dados, para poder, se você quiser saber mais sobre a franquia, mas pode mandar direct também. Eu adoro conversar pelo direct, explico, a gente marca uma reunião, explico como é que é a unidade, né? Dou mais detalhes, né, sobre a rede. E a gente vai deixando cada vez mais profissional e mais profunda nossas conversas. Mas o Instagram é o melhor canal para conversar comigo. Eu vou botar o link aqui também na descrição do vídeo. E quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a Vasculart, já conhece. Será um prazer. E se estiver em São Paulo, né? Às vezes, né? Em São Paulo já tem a nossa unidade aqui em Moema, que é uma região favorável, né? Da deslocamento, onde conhecer. Então, me chama lá no direct. Quero conhecer a unidade de Moema, vamos lá. É a nossa unidade matriz, nossa unidade modelo agora. Vai ter educacional ali também. Então, vai conseguir... entender para onde a rede está indo. Né? Porque para você investir também numa unidade, né, num modelo de negócio, você tem que saber para onde está indo, né? Então ali a gente consegue também passar. Tem que se identificar também. O franqueado, ele também tem que querer, ele tem que... Nossa, me identifiquei com a Camila, me identifiquei com a Vasculart. É isso que eu quero. Porque tem que ter paixão e tem que querer tocar a unidade. Tem que ter um match ali, né? Tem que estar todo mundo junto pro mesmo objetivo, sabe? Então, acho que é bom conhecer fisicamente. Eu gosto muito do físico, né? Sei que online ajuda, mas... Por isso que a gente quis vir logo para São Paulo e quis vir para uma região que fosse fácil acesso para todo mundo. Uma unidade grande, né? Eu falei que a unidade de São Paulo é de 100 a 120, Moema tem 270. Nossa. Mas por quê? Porque vai ter mais salas de operação e vai ter também o educacional e a parte administrativa da rede ali. Treinamento. Exato. Então, a gente vai conseguir mostrar para onde nós estamos indo. Então, vem com a gente, nós estamos indo para esse caminho, se faz sentido para você, vamos juntos, sabe? Então, a pessoa consegue ver também. Muito bom. Camila, parabéns pela trajetória, por tudo que você construiu até hoje. Realmente, acho que a Camila de 5 anos atrás não imaginava que você estaria aqui hoje de jeito nenhum. Nunca, mas né, um salto, um looping, né? Eu aprendi tanta coisa. Quando eu conto essa trajetória, assim, desse tempo, né? Eu acho que o mundo empresarial, assim, foi uma grande escola para mim.
de coisas que eu jamais imaginei que eu pudesse aprender, de coisas que eu jamais acreditei que fosse pra mim, porque né, a gente estava conversando antes aqui, a medicina nos coloca numa caixa, Sim. numa redoma ali, que a gente é muito bom, que não consegue, às vezes, estar com o ouvido ativo para escutar outras coisas. Hoje a gente se sente numa situação que não é nada de aprendizado para nós. Então eu comecei a ouvir coisas e aprender coisas também que eu não imaginei. E o médico também, às vezes, tem um preconceito de ser um médico empresário. Eu acho que... Tem muita objeção pra gente quebrar aí ainda, mostrar que, na verdade, eu acredito muito, assim, de todos os negócios que tem, aí eu tô falando um pouco linguagem um pouco mais empresarial, eu converso com meus colegas ali sobre isso. Tento colocar na cabeça deles. Cara, uma das melhores margens é a nossa. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu falo então, isso primeira coisa. Com certeza, porque eu formatei já então, vários negócios é só planilha. segmentos. Eu mostro pra eles a planilha, tá aqui, ó, margem. Indústria. Varejo, atacado. Então, nossa, certo? Agora, se a gente consegue fazer coisas tão complexas quanto salvar a vida de alguém, isso é verdade. Fazer procedimentos complexos. Se a gente teve uma curva de aprendizado para conseguir isso, o que é a gente cuidar da nossa clínica? Não quer dizer que você vai ser um hipergestor como gestor de multinacional, não é isso. Mas minimamente entender sobre esse modelo de negócio e fazer parte dele, sabendo que ele é uma empresa e que essa empresa ela vai conseguir mudar a sua vida, porque ela consegue que você gere lucro, que você invista, que você reinvista e que você consiga escalar. Sabe? Então, se você cuidar dela como uma empresa, essa empresa, né? Esse negócio médico como uma empresa de fato. E outra coisa, você consegue pagar bem as pessoas e você serve a sociedade. Você paga mais imposto porque você fatura mais. Então, só é coisa boa. Só que depende do dono. Né? Então, se a gente não enxergar o nosso negócio, aí vem a outra pessoa e pega. Aí vem outros modelos que transformam o negócio médico se aposta do negócio médico e coloca a gente como operador muitas vezes não valorizado. Então, eu já defino contra. Tem que voltar para nós. Senão, a gente vai deixar na mão de outras pessoas e a nossa margem não vai ser mais como A margem de vocês é diferenciada. Eu sei disso porque muito. Trabalho com muitas franquias, e não que outras não sejam boas, mas a área da saúde é uma área que tem uma margem muito alta. E que as pessoas, cada vez mais, estão investindo em saúde, estão priorizando a saúde. A gente está numa era que valoriza muito isso. Isso é muito bom em todos os aspectos. Temos uma geração hoje muito mais saudável, que se preocupa muito mais com a saúde, que investe muitas vezes o que tem e o que não tem, para cuidar da saúde. Exato. Então, o mercado está num momento muito bom. E Sim. o médico tem que abrir o olho para aproveitar Exato. esse momento. Porque se a gente não nota, alguém nota. Né? E depois não adianta reclamar, mas eu estou de uma forma que eu não estou valorizado. Não. No momento que a gente tinha para poder aprender, se capacitar, para manter com a gente, né, para a gente colher os frutos sobre o nosso trabalho, a gente não estava ali. Então, na mentoria, eu falo com meus colegas, eu falo, gente, é nosso. A gente tem que acompanhar o marketing, a gente tem que acompanhar como a nossa secretária, nossa comercial está atendendo, como que ela se comunica, se o branding que está sendo visto é o que a gente é de verdade, sabe? Então, cabe a nós fazer isso, não cabe delegar a ninguém, entendeu? E aí a gente consegue colher os melhores frutos do nosso modelo. Muito bom, Camila, muito bom. Concordo 1000% com isso que você falou. É delegar, mas não delargar. É isso aí. Perfeito. Camila, muito obrigada pela participação de hoje. Amei, como sempre, maravilhoso conversar com você. Tenho certeza que você é uma inspiração para muita gente, um exemplo também, não só como médica, mas agora como empresária. E em breve vamos ver Vascularte no Brasil inteiro. Então, isso quem aí. tiver interesse, gente, clica aqui no link para saber mais, conversa com a doutora Camila, que tenho certeza, até se você é médico, é de outra especialidade, mas está querendo entender como entrar nesse mundo empresarial, ela é uma ótima pessoa para vocês conversarem. Nós temos investidores de outras áreas das Vascularte, de outras especialidades que entraram como investidor. Muito então, é a ideia do médico empresário investidor ali que eu defendo também, que a gente pode absorver outras áreas também. Perfeito. Camila, dá um último recado aí pro pessoal. Bom, eu queria agradecer, né, e convidar vocês a seguir minha página, seguir a página da Vascularte, acompanhar nosso desenvolvimento, né, um modelo de negócio que cresce de uma maneira muito genuína, querendo gerar muito resultado. E o que eu aprendi até agora, né, foi suficiente para poder endossar, mas a gente tem muita coisa para melhorar e para crescer, né? Então, convidar a acompanhar ali e qualquer dúvida me chama, que eu estou à disposição para poder explicar sobre isso e sobre outras coisas. Mentoria também, enfim, né? Tem médico seguindo aqui, enfim. A gente pode crescer muito junto. Perfeito. Pessoal, muito obrigada por mais um episódio e vejo vocês no próximo Franquia Cast.